Gente querida, eu vou ler para nós aqui em Jeremias, no capítulo 17, que diz assim: com toda a liberdade que eu tenho no Espírito Santo de falar para você o espírito da palavra e não as letras exclusivas da história. Eu tomo toda a liberdade de fazer de Judá, que aqui está, em cujo contexto imediato isso teve a sua destinação há 2.600 anos atrás, de fazer de Judá quem Judá couber no discernimento de quem conhece o espírito do Evangelho. Então Judá pode ser você, posso ser eu, Judá é a igreja evangélica, e Judá é quem cabe na descrição. O pecado dos cristãos, o pecado de Judá, o pecado dos evangélicos, o pecado dos católicos, o pecado desse povo do livro, está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus templos, dos seus altares, dos seus credos e das suas confissões de fé. Seus filhos conhecem, se lembram da sua incoerência, da sua hipocrisia. Seus filhos assistem à inscrição da dubiedade em suas existências, nos altares que eles oferecem como lugares santificados, mas seus filhos sabem que são os lugares maculados pela mentira dos seus pais e pela realidade dos seus postes ídolos, dos seus deuses particulares, do seu culto às divindades não confessadas, ao dinheiro, a mamon, ao poder, à fama, ao status, ao nível social alcançado em nome de Deus. Sim, seus filhos conhecem quem são os ídolos do seu ser. Junto à intimidade de vocês, seus filhos discernem a vossa própria idolatria e os genuínos e verdadeiros lugares de cultos de vocês. Os outeiros de vocês que não são dedicados a Deus, mas sim ao ego e ao narcisismo dos seus corações. Seus filhos se lembram disso. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa aos que tu repudias, aos que tu odeias. Sim, tu que te sentes glorioso, darei os teus tesouros àqueles aos quais tu odeias e repudias. Como também pegarei a glória do teu espírito altaneiro, do teu narcisismo, do teu pecado, e o mostrarei das suas mais múltiplas dimensões. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Preste atenção nisso. Quando você fica pensando em ira de Deus, em perseguição de Deus, esqueça, como eu digo todo dia, se Deus pensasse só em si mesmo, toda a carne morreria. A gente não suporta o olhar divino, quanto mais a ira de Deus. Por isso ele diz que a ira dele é isso. É quando a gente se dedica apenas a nós mesmos, e ele diz: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Tu és o teu boicote, tua existência passa a ser um auto-boicote. Tu és o destruidor da tua própria felicidade, tu és o diabo de ti mesmo.
e far-te-ei servir aqueles aos quais tu odeias, tu aborreces, tu julgas. Te farei dependente daqueles a quem tu abominas. Num lugar que tu não conheces, tirarei a ti da tua segurança e da tua arrogância de poderes e te colocarei em total insegurança em chão que tu não discernes. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá, arderá. E arderá como? Entregando eu a ti mesmo. Assim, por ti mesmo, te privarás da herança que te dei. E no ódio aos teus inimigos te tornarás sujeito a eles, porque tu és o diabo de ti mesmo. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia num homem. Num homem, ou num sistema humano, ou na religião humana, ou na ideologia humana, ou nos políticos humanos, ou num amor humano, ou na fidelidade absoluta dos humanos. Maldito o homem que confia no homem. Faz assim da carne mortal o seu braço, enquanto aparta o seu coração do Senhor. Por que será que o arbusto solitário no deserto? Por que será como o arbusto solitário no deserto? E não verá quando vier o bem. Que coisa horrorosa. Você se colocar nessa situação em que quando o bem chega, você não enxerga. Você viveu tanto do seu pecado inscrito no seu coração que você não podia negar e não quis enfrentar, e por isso corrompeu seus filhos e os perdeu. E por isso também, enquanto cultuava o seu próprio ego, teve as suas sujidades expostas de todos os modos e veio a ter a si mesmo como seu próprio diabo e ter nos seus atos a construção dos seus próprios alçapões. Enquanto isto, não confiava no Senhor, mas continuava a querer confiar nos ardis humanos, nos empresários humanos, nos empreendimentos humanos, nas soluções apenas humanas, colocando na carne mortal a sua confiança, enquanto se aparta gradativamente do Senhor, até que já não o tenha e nem o perceba. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Que coisa horrorosa você fazer essa viagem inteira e até quando o bem de Deus visitar seus filhos, você não poder estar lá para ver, de tanto que você se alienou. Quando o bem começar a visitar até aqueles que você não desistiu de querer bem, você não estará lá para ver, porque você se alienou de todo. Sim, antes morrerá nos lugares secos, na terra salgada e inabitável interiormente, você ficando incapacitado de provar o bem, e no seu interior, na sua existencialidade, morando em lugares secos, na terra do sal, literalmente vivendo no sal, na inabitabilidade. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque esse homem é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, para a fonte das águas, e não receia quando vem o calor. Que coisa linda! Porque toda árvore plantada junto às águas não receia quando vem o calor. Sabe de onde vem o seu frescor.
enfrenta a circunstância externa do calor, porque as raízes sugam a água da vida no chão da misericórdia. Sim, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Mas saiba, enganoso é o coração da gente. Muito enganoso. Mais do que todas as coisas dissimuladas é o nosso coração. Ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por isso, não tenha certeza a respeito de nenhuma das suas seguranças, mas cheque o seu coração colocando-o em dependência de Deus todos os dias. Um dia não vivido na dependência de Deus pode produzir em mim um milênio de insensibilidade espiritual. Preste atenção. Por isso, o Senhor diz: eu, o Senhor, o esquadrinho o coração, o teu coração. Eu provo os pensamentos, os teus pensamentos, para que tu conheças teu coração e teus pensamentos. Eu te ponho em provação. Na provação é que tu te conheces, é na provação que tu gritas quem tu és. E eu faço isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, para que cada um receba o significado do que seja justo na vida. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. É o que pega e choca como a perdiz, que é capaz de chocar os ovos que ela não colocou. Viu o ovo dando sopa, ela senta em cima. Ela choca. Tem gente com alma de perdiz. Não colocou os ovos, não trabalhou, mas viu um ninhozinho abandonado, senta em cima. Você que tem alma de perdiz, ouça a palavra do Senhor. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, não corretamente, não sinceramente. No meio dos seus dias será roubado delas. E no seu fim, ele existirá apenas como um ser humano insensato e louco, porque quis se apropriar do que não era seu, quis viver do que o ser não produziu, até que caiu na loucura final da vida. Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário, que já não é um lugar físico a nós externo. Em Cristo, esse trono de glória enaltecido é o meu peito. Cristo habita em mim. Aqui é o lugar da Shekinah de Deus no meu coração. Ó Senhor, esperança de todo aquele que crê, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, pois disseste que se somos infiéis, tu permaneces fiel, porque não podes negar-te a ti mesmo. Todavia, se nós te negarmos, tu, por tua vez, nos negarás. Assim, todo aquele que te deixa será envergonhado. O nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão, diz o Senhor, porque abandonam o Senhor, fonte das águas da vida. Digo eu,
que diga você. Digamos nós agora juntos: cura-me, Senhor, e serei curado. Serei curado do meu engano, da minha loucura, da minha hipocrisia, do meu mundo paralelo, do meu auto-boicote, dos ídolos do meu ser, de tudo que me destrói, e eu persevero nesse caminho de morte. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o único louvor que na minha vida pode me dar significado. Eis que eles todos me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, Senhor, Tu sabes. Eu não me recusei a ser pastor seguindo-te. Não. Eu só quis ser pastor te seguindo até hoje. Nem tampouco desejei o dia da aflição para ninguém, nem para mim e nem para nós. Tu sabes. Mas eis que este dia tem chegado. O que saiu dos meus lábios está no Teu conhecimento, ó Deus, cada uma das minhas palavras ditas na Tua presença. Não me sejas motivo de terror, Senhor. Tu és o meu refúgio no dia do mal. Sejam envergonhados os que perseguem o Evangelho, a Boa Nova, o amor, a verdade. E não seja eu e nem todos os que creem na misericórdia envergonhados. Assombrem-se os que não amam amar, e não me assombre eu, pois apesar de ser quem eu sou, creio na Tua misericórdia para comigo. Traze sobre os que perseveram no mal aquilo que o mal traz, mas tem misericórdia deles. Alonga Tuas bondades, para que todos tenham chance de arrependimento, porque a Tua vontade é clara. Tu não queres que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ó Jesus, que a palavra que saiu da Tua boca, falada pela minha, energizada pelo Espírito Santo agora em volta do planeta, no coração de milhares de pessoas, que ela tenha entrado rasgando como quem quebra e lasca a penha, que ela chegue com poder de terremotos onde estruturas imponentes negam-se a curvar-se, e que ela chegue como um cicio suave, como uma brisa, para o coração do deprimido, do cansado, do angustiado, do desvalido. Eu te imploro que a Tua palavra, essa mesma que as pessoas perguntam a mim todo dia: Caio, qual é a palavra do Senhor? Que ela se cumpra, que ela se manifeste, que ela se realize para o louvor da Tua glória. Que tudo seja esclarecido não pelo que se diga, mas pelo que aconteça, porque a Tua boca falou. Agora, abre o coração de cada um, para que cada pessoa não desperdice o dia desta visitação. Esse dia chamado hoje, esse momento único de conversão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para o seu coração. Olhe profundamente para o seu coração, meu irmão, e saiba, aquele que persevera no seu pecado torna-se o diabo de si mesmo, o juízo de si próprio, a condenação
intrínseca e carrega consigo o próprio calabouço. Saiba disso. Aquele que tem os seus pecados inscritos como diamante no coração e continua pensando que pode driblar a existência, verá a sua vida se corromper, seus filhos se perderem pela incoerência assistida. E se continuar colocando sua esperança no seu próprio braço, ou na sua malandragem, viverá para saber que o bem chegou para outros, e você não viu e nem verá. Porque a sua desgraça será essa. Você chocou os ovos do trabalho que não é seu. Quis ser o malandro da vida. Tornou-se o seu próprio diabo. Como diz o Senhor, tu mesmo existirás para não tomares posse por causa de ti mesmo daquilo que eu te dei, e que tu verás e não será teu, porque tu perseveraste, cultuando o teu pecado, sem conversão, mantendo os teus ídolos internos e os teus deuses particulares, sem conversão. Por causa disso, o teu nome será escrito no chão, qualquer vento apaga. Tua existência ficou sem significado. Mas se tu quiseres, se tu te arrependeres, Jesus disse, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Neste dia chamado hoje, nessa hora de oportunidade, seja você quem for, porque diante de Deus não há acepção de pessoas. Tenha coragem de botar para fora aquilo que de outra feita já destruiu você, e é só uma questão de tempo. Por isso eu lhe digo, tenha coragem hoje de confessar com arrependimento e deixar e largar tudo aquilo que já está inscrito em você como condenação, acerca da qual você já se tornou o próprio executor das medidas contra você mesmo. Porque viver deliberadamente do pecado produz um espírito de suicídio crônico e contínuo, gera auto-boicote na existência da gente. A gente se proíbe de ver o bem. VNV TV, o canal é você.